Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Ai, gente, eu tô aqui porque eu não queria que o nosso ano acabasse sem dar uma palavra a vocês, agradecer esse ano, que eu sei que foi difícil para todo mundo, e querendo dizer a vocês que nós, diretoria da IBB, a gente está muito contente com a prática de estudo, né? Eu não sei quantos estão sendo alcançados por isso, mas a gente tem assim se esforçado para motivar cada um a ter uma prática de estudo satisfatória, né? Entendendo que a prática de estudo não é para nosso favor, né? Nem da igreja, nem da escola bíblica dominical, mas é para desenvolvimento de cada um, é o desenvolvimento pessoal, a edificação pessoal, a palavra do Senhor sendo aprendida e colocada em prática, né? E o Senhor falando conosco. Eu queria terminar a lição que a gente não terminou. Vocês lembram? Nós demos a lição, nós estamos estudando a Cruz de Cristo, baseada no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Nós fizemos a lição 1, lição 2, lição 3 e quase a lição 4. Nós começamos a lição 4, só faltou um pouquinho. Eu não queria que a gente terminasse esse ano sem terminar. Então, eu vou fazer uma revisão e aí a gente termina a lição 4. Tá bom? Nós vamos terminar hoje, dia 31 de dezembro de 2020, estudando a palavra. Escola Bíblica com vocês, tá bom? Não é dominical, porque hoje é uma quinta-feira, mas Escola Bíblica, a palavra do Senhor. Vamos estudar, então? Só um minutinho aqui, que eu vou colocar o slide para vocês conseguirem ver, tá bom? E aí vocês vão poder acompanhar juntinho comigo. Depois, quem quiser o slide, pode me pedir que eu mando para vocês. Tá bom? Peraí. Ok, vamos ver se foi. Oh! Gente, então, como eu falei para vocês, lições da EBD baseadas no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Quem quiser ter o livro, né, estava se encontrando facilmente na internet, então vale a pena, é uma boa leitura, uma leitura mais teológica, mas é uma boa leitura. E eu gostaria de orar nesse momento, porque a gente não pode fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. E eu nem posso ensinar vocês se ele não me ensinar a ensinar vocês. Eu não ouso contar com uma aula em que o Espírito Santo não esteja presente. Espírito Santo, eu bendigo o teu nome. Senhor, eu bendigo o teu nome. Santo é o Senhor. Eu quero, nesse momento, clamar que a tua palavra, Senhor, nos encha de tal maneira que a gente sinta mais sede cada vez mais. Espírito Santo, nos ajuda a entender. Eu não consigo dar aula sozinha e eu peço a tua ajuda. Me ajuda a ensinar os teus filhos, assim como eu preciso de ajuda para aprender o que eu vou ensinar. Então, em nome de Jesus, compartilha conosco a tua sabedoria. Esteja presente nessa aula, mesmo que distante essa aula. E eu quero clamar pelo entendimento. A nossa mente, eu quero colocar nossa mente disponível para o Senhor falar e agir. E mudar e transformar em nós. Abre, Senhor, os nossos olhos a respeito da tua palavra. É o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, nós até agora, como eu falei, estudamos 4 lições. A lição 1 foi a respeito das profecias, a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. Vimos, eu vou falar uma por uma, tá? Lição por lição, mas vimos que a obra de Cristo ela não começou no Novo Testamento, ok? Lição 2, centralidade da cruz de Cristo. Então, nós sabemos que o peixe também é um símbolo, mas nós falamos na lição, essas lições de 1 a 4, até onde a gente deu, podem ser facilmente encontradas no Facebook da igreja,
tá? Eu vou ver se a gente consegue botar no YouTube também. Nós vimos a lição 2, a centralidade da cruz de Cristo. Falamos um pouco a respeito do peixe como símbolo também, mas explicamos por que a cruz ela teria uma ênfase maior, tá bom? Lição 3, por que Cristo morreu? E aí nós vimos sobre os culpados, quem levou Cristo ao madeiro. E a lição 4, enfim, olhando abaixo da superfície, que aí eu convidei vocês a gente sair dessa base. A gente aprendeu muitas coisas na escola dominical, em cultos de estudo, na nossa própria leitura, mas o que eu quero convidar vocês é a darem uma olhada mais detalhada a respeito da Bíblia e da crucificação, porque a gente fica, muitas vezes, lê muito por alto. E o que eu quero fazer é convidar a gente a sair da superfície, a gente mergulhar um pouquinho mais, a gente ficar mais atento a detalhes e ao que a palavra fala a respeito. Essa aula ela está parcial no YouTube, lá está tudo muito explicadinho, porque se eu fosse explicar tudo de novo, com toda aquela especificidade, eu não ia conseguir fazer isso só nessa aula gravada de hoje. Então, assistam as outras aulas, as aulas de 1 a 4 no YouTube, até a parte que eu dei, e hoje nós vamos tratar os pormenores, além de fazer uma revisãozinha, os pormenores da lição 4, aquilo que ficou faltando, tá bom? Lembrando que quando eu estou falando da lição 4, olhando abaixo da superfície, nós estamos fazendo um apanhado das últimas 24 horas de vida de Jesus, as últimas 24 horas antes da crucificação, tá bom? Vamos lá, então. Lição 1, lembrando você, gente, eu estou aqui de fone de ouvido, porque eu acho que o fone, aqui o microfone, acho que vai dar uma qualidade melhor de áudio para a gente, senão fica um som ambiente, eu não sei se ia ficar muito legal. Aqueles quadros gravados, refletindo Deus, inclusive eu ainda tenho com uma pessoa para lançar, que eu não consegui fazer ainda a edição, eles ficaram em som ambiente. Não ficaram ruins, mas eu acho que se a gente conseguir melhorar o som aqui, o áudio, acho que com esse microfone, eu acho que fica melhor para a gente, tá bom? Vamos lá, então. Lição 1, profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. Quero lembrar vocês que nas aulas a gente leu os textos bíblicos pormenorizadamente, tá bom? A gente leu tudo direitinho, foi tudo explicado. Aqui vai ser só uma revisão, tá? Qual é o objetivo da lição 1? É atentar para o preparo de Deus no Antigo Testamento. Tudo apontava para a cruz. Esse preparo da cruz no Antigo Testamento. Como eu falei para vocês antes, a crucificação de Jesus ela foi algo que se cumpriu no Novo Testamento. Mas o povo já vinha sendo preparado através de figuras que apontavam para a crucificação desde o começo, né? E nós vimos na aula várias figuras, a Arca de Noé, nós falamos um pouco sobre Moisés como figura, sobre Abraão, quando Isaac foi levado para ser sacrificado, por que ele não foi sacrificado, o que aconteceu, a gente explicou isso direitinho. Então, nessa aula 1, a gente viu que o povo foi preparado através de figuras, que a gente chama de sombras, para Jesus vindo como Messias até a crucificação. Várias figuras do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Aliás, a Bíblia inteira, o tema central da nossa Bíblia é Cristo. A Bíblia inteira vai tratar de Cristo, vai apontar para Cristo. E algumas questões, algumas situações do Antigo Testamento são figuras, são fatos que aconteceram ou pessoas que apontavam para Cristo, tá? A lição de hoje nos leva a pensar a respeito de um longo período da história que o homem esperou por um presente de Deus, a sua salvação. Não significa que naquela época não existia graça e que o homem não era salvo pela sua fé. Não significa isso. Mas acontece que aquela época do Antigo Testamento era a época da lei,
ok? Jesus ele veio para cumprir essa lei, ok? A gente vai falar mais à frente, na lição 4, quando a gente for falar da nova aliança, vocês vão entender direitinho. Não são alianças fracassadas as anteriores, tá? Os pactos que Deus fez com a humanidade, a antiga aliança, não foi uma aliança fracassada, foi uma aliança cumprida. Nós vamos falar mais à frente. E nós vimos, então, deixa eu tentar me tirar aqui da frente de vocês. Espera aí. Pronto, passei para cá. Nós vamos ver que Deus, ele era, na lição 1, era agente ativo da salvação, o que significa que nós, por nós mesmos, não tínhamos condições nenhuma de procurar Deus. A primeira menção, isso foi falado na aula, a primeira menção a Deus indo atrás do homem para a redenção foi quando Deus foi atrás de Adão. Lembra que Adão pecou, eles estavam escondidos e Deus passeava com eles todo dia. E aí Deus foi passear e não achou Adão, não achou, né? Deus, ele é onisciente. Mas ele perguntou onde Adão estava. E, enfim, Adão se revelou: Senhor, estamos aqui, estamos escondidos, estavam envergonhados, né? Isso mostra que Deus, apesar de, ele vem atrás de restaurar o relacionamento conosco. Se fosse por nós teríamos talvez uma vergonha eterna, um remorso eterno, que não nos permitiria, pela nossa natureza caída, ir atrás do Senhor. E também quer dizer que ele, como agente ativo da salvação, ele proporciona essa salvação, o que quer dizer que nós não temos mérito nenhum, tá? A salvação, ela é por Deus, através de Cristo, e é algo que é movido em nós também pela mão de Deus, e é pela graça, ok? Não há mérito na nossa salvação. Deus como agente ativo. Tópico 2, a eficácia da cruz por meio de diversas figuras. São aquelas que eu mencionei um pouquinho antes. A Arca de Noé é uma figura, Moisés é uma figura, Abraão e Isaac, eles são uma figura, todos eles apontam para Cristo. Davi é uma figura que aponta para o sacerdócio, para o reinado, né? Rei e sacerdote. Existem outras figuras, outros exemplos que agora, nessa aula, como eu falei, como é uma revisão, não vai dar para dar. Mas a gente pode tratar de uma aula sobre as figuras, as sombras de Cristo, as figuras do Espírito Santo. O pastor já deu essa aula no estudo bíblico de quinta-feira, tá bom? O símbolo do Espírito Santo. E a gente pode ver depois uma aula sobre as figuras que apontavam para Cristo. Se você tiver um pouco de curiosidade, procura lá na lição 1 da EBD, eu espero que você tenha. Procura lá que você vai ver alguns exemplos que foram dados no dia da aula. Mas já foi mostrado que no Antigo Testamento já foram dadas pistas daquilo que seria quando o povo chegasse a essa nova aliança, a salvação por meio do Messias, ok? Tópico 3, necessidade de uma aliança definitiva. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho melhor, acho que na lição 4, quando a gente vai falar de Cristo, que ele veio, e a gente vai falar da última ceia. Essa aliança definitiva é uma aliança que é eficaz. O que acontece na história da humanidade? Deus, ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Davi, o que não significa que aquelas alianças eram falhas, não é isso. Significa que para aquela época, naquele estado histórico, naquele momento da história da humanidade, aquilo funcionava. E aquilo era um aprendizado para o que viria, que era essa aliança definitiva por meio de Jesus, que foi o sumo sacerdote eficaz. Além de ser o sumo sacerdote,
ele mesmo foi o cordeiro. E de uma vez só. Né? Não, a gente não precisa ficar toda vez imolando cordeiro. Né? Também a gente falou isso pormenorizadamente na aula, tá bom? Se vocês tiverem interesse, a gente monta uma aula sobre essa oferta do cordeiro, tabernáculo. Eu até convidei lá na aula do Face. Quem quiser, fala com o pastor, que ele dá essa aula de tabernáculo, a gente estuda isso, as ofertas que foram feitas. Mas Jesus, ele foi eficaz, de uma vez só. A aliança agora é definitiva, não há mais necessidade de se ficar fazendo alianças com as pessoas, com a humanidade, ok? Imagina, uma roupa que você compra para o seu filho, numa época, ela não é ruim. Só que seu filho cresce, né? Eu tenho 2 aqui, e eles crescem. Então, acaba que não cabe mais aquela roupa. Então, eles crescem, apesar de a roupa estar boa, a gente acaba tendo que comprar uma nova, porque não cabe mais na vida deles, na história deles, no corpo deles. É mais ou menos isso que acontece com as alianças. É para aquela época da história. E para agora, nova aliança não cabe mais. Então, a lei não cabe mais. Foi isso que aconteceu. Não que as outras tenham sido exatamente falhas, mas não eram eficazes. Em algum momento deixou de caber. É mais ou menos isso. Tópico 4. A salvação será realizada por um Messias. E nós sabemos quem é. Não vai ser realizada a salvação por homens. A salvação não por homens 100% humanos, né? Jesus, ele era 100% humano, mas ele era 100% humano e 100% Deus. Ele também tinha natureza divina. E nós vamos ver à frente, eu também já mencionei isso, e nós vamos ver por que precisava ser humano e divino. É uma aula que virá ainda, eu ainda não dei essa aula, ok? Mas seres humanos simples, de essência, não seriam capazes, a carne ser humano por si só não seria capaz de realizar essa salvação, ok? Conclusão da lição 1, Deus cuidou detalhadamente da nossa salvação desde o período que compreende o Antigo Testamento. Então, não foi uma ideia, eu mencionei isso também, Deus, caramba, o homem pecou, agora a gente vai ter que arrumar um jeito. Não foi assim. Ele cuidou disso tudo. E o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, né? Então, nós precisamos entender isso, que não foi um mau passo dado por Deus na história. Na verdade, Deus agiu a favor da nossa reconciliação, deu o primeiro passo. Ele não apenas deu o primeiro passo, como ele arquitetou um plano, né? E esse plano foi cumprido com eficácia. E está até hoje sendo cumprido através de Jesus em nós. Vamos para a lição 2, vou me tirar da frente de vocês. Lição 2 vai falar da centralidade da cruz de Cristo e o objetivo é despertar a necessidade de se olhar para a cruz como ponto central da vida cristã. Significa que o símbolo do cristão pode ser o peixe? Pode sim, mas nós vimos, e na aula foi falado direitinho, por que o peixe também é símbolo do cristão. O peixe é símbolo porque ele marcava o lugar de encontro da igreja primitiva, já que era a igreja perseguida, corria um risco de morrer, e então o lugar que eles se reuniam para cultuar era marcado com um peixe, porque tem o nome peixe, ele combina direitinho com a atribuição dada a Jesus, e é o nome de Jesus, ok? Veja essa aula 2 lá, bem explicadinho. E a cruz, por quê, gente? Porque foi por meio da cruz que obtivemos salvação. Tem gente que diz que o símbolo do cristão não pode ser a cruz, porque a cruz é maldita. É maldita, mas foi através desse objeto, esse objeto foi escolhido, a cruz foi escolhida, a maldição, a proporção
porção do nosso pecado é que o nosso Salvador foi levado ao madeiro. A Bíblia vai dizer que maldito é aquele que for colocado no madeiro, e Jesus foi feito maldito por nós. Vemos lá, lemos Isaías 53 e vemos a magnitude disso. Né? Nós que não merecíamos, ele foi levado como ovelha, né? Foi levado como cordeiro mudo, ovelha muda. E isso serviu para nos garantir a nossa salvação. Por isso que a cruz é central para nós. O peixe é um símbolo também, não é descartado o símbolo do peixe. Mas aquilo que nos remete, que nos faz lembrar. Pensa que na Bíblia como um todo, ele sempre faz um memorial. Né? E ele, nas suas últimas 24 horas, ele clamou, ele fala assim, se lembrem de mim, lembrem-se de mim, façam isso em memória de mim. E a gente toma ceia até hoje, porque Cristo quer e precisa que o nome dele seja lembrado. E a cruz nos faz lembrar, e faz lembrar o que Jesus fez, que foi nos garantir a salvação. O sinal e símbolo da cruz é a maior marca da nossa fé. Espera aí que eu vou me tirar daqui da frente. Opa. A perspectiva de Jesus, a gente tratou também, ele tinha clareza da sua missão, ele não negou isso, ele falou disso com os apóstolos, com seus discípulos, ele sabia por que ele veio. Ele não foi assim no meio do caminho que Deus revelou a ele, pegou Jesus de surpresa, ó, Jesus, a partir desse momento eu quero que você tenha essa missão de morrer. Ele já sabia. E ele foi preparando também os seus discípulos para isso. A ênfase dos apóstolos está no sacrifício do Senhor na cruz. Se você for ler os apóstolos e os evangelhos, eles tratam disso, eles mostram isso, eles contam essa história, eles são gratos e alguns estavam lá. Por exemplo, João estava lá. No momento em que Jesus foi traído, os discípulos estavam com ele. Tanto que Pedro, quer dizer, não lembro se todos, vou procurar essa informação, mas Pedro lá foi cortar a orelha do soldado. Judas estava lá, inclusive, né? Foi ele que deu o beijinho, mas na hora da crucificação, João estava lá. E eles contam essa história. Tópico 4. A persistência da igreja apesar da oposição. O que a gente tem que entender é que isso não foi naquele momento só. Eles prevaleceram. A igreja primitiva, apesar de perseguida, ela continuou. Aqueles que entenderam que Jesus era o Messias, que era o Salvador, eles continuaram a amar a Jesus, a propagar a salvação através do Messias. A igreja primitiva, os apóstolos, eles também foram mortos por conta disso, por conta da sua fé, né? Pedro, eu falei da outra vez, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como o Senhor dele. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, fique claro, né? Declarando seu domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E Pedro negou sim. Isso é claro na palavra. Mas Pedro se arrependeu e teve aquele papinho com Jesus, que Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E se arrependeu e retornou. Né? E aí ele entendeu que, de fato, Jesus estava falando aquele tempo todo. E manteve a sua fé, que na hora que morreu ele se achou indigno. Não posso ser crucificado como meu mestre foi. E diz a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Isso não é apenas para antes, é para agora, tá? A igreja, a verdadeira igreja tem preservado no decorrer dos anos de sua história a fidelidade, a genuína fé. E isso fica claro no momento em que nós estamos vivendo. Há uns que somem do convívio, que somem de Deus. Não estou falando de sumir da igreja, estou falando que somem de Deus, que se esquecem, que não mantêm a fé genuína, ou que não se posicionam, que não existe confronto, nem dele com ele mesmo, ou do Espírito Santo com ele através da palavra, nem quando ele escuta algo a respeito do Senhor, ele não tem
algumas pessoas não têm interesse em defender Deus, a Bíblia não precisa de defesa, mas defender a sua fé, que eu estou querendo dizer, né? Testemunhar a respeito do Senhor. Tá? Então, essa foi a lição 2. Tá? Nós vimos a centralidade da cruz. Por que, que a cruz é o símbolo da fé cristã? Por que Cristo morreu? Vou botar aqui embaixo. E aí a lição 3, ela serviu para a gente entender que além de a morte de Cristo ter sido por amor a nós vimos quem... Foi muito legal essa aula, né, gente? Eu gostei muito de dar essa aula. Nós vimos quem foram os responsáveis pela morte de Cristo. E aí eu coloquei para vocês um slide e fizemos um tribunal lá na hora, né? De brincadeira, lógico. Quem é o culpado? Pilatos, os sacerdotes judeus. Judas foi o culpado da morte de Jesus? Os judeus que entregaram Jesus, a multidão que gritava, crucifica, crucifica, foram eles os culpados a respeito da morte de Jesus? Ou fomos nós? Quem, na verdade, foi o culpado? Nós vimos aqui que, na verdade, o veredito é que todos foram culpados. Pilatos, o governador, por conveniência, vimos em Mateus 27, a conveniência de Pilatos. Ele depois disse que lavava as mãos dele, mas, na verdade, ele queria ficar bem na fita, ele queria ficar bem diante do povo. Então, ele entregou Jesus. Os sacerdotes judeus, o motivo era a inveja, Mateus 23, 27 vai falar disso. Os sacerdotes tinham inveja de Jesus, porque ele conquistava as pessoas através do amor. Os sacerdotes, eles guardavam a lei, sim, guardavam a lei, mas eles guardavam a lei para os outros verem. E Jesus veio mais profundo nisso. Jesus veio com a mensagem de que não é suficiente só guardar a lei. O coração, aquilo que você é por dentro, é mais importante do que aquilo que você mostra ser. Então, por inveja pela pregação de Jesus, porque ele estava sendo seguido e as pessoas estavam acreditando nele mais do que em Moisés, na lei de Moisés. E Jesus, ele ficou claro, ele falou que ele não veio revogar a lei, que veio cumprir a lei, né? Então, porque as pessoas estavam crendo mais na lei, crendo mais em Jesus do que na lei de Moisés, ou seja, eles estavam começando a perder o controle. Então, eles entregaram Jesus. Então, os sacerdotes, Pilatos foi culpado? Foi culpado também, porque nós não tiramos, e a Bíblia não tira a responsabilidade humana. Pilatos foi culpado? Foi culpado. Os sacerdotes judeus foram culpados? Sim. Judas Iscariotes, qual foi o motivo dele? Dinheiro. Judas era ganancioso. Você vai ver isso lá em Mateus 26. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Judas era o tesoureiro, era ele que cuidava da bolsa. Ele tinha amor ao dinheiro, né? Se ele pudesse, ele tirava, quando ele tinha oportunidade, ele tirava da bolsa, roubava. Então, por dinheiro, Judas Iscariotes entregou Jesus. A multidão judaica, qual foi o motivo da multidão entregar Jesus e gritarem lá, soltem Barrabás? Dava para escolher, ainda deixaram escolher. Crucifica Jesus, e tem toda uma história atrás de nome, né? Jesus e Barrabás. O pastor também já falou sobre isso. Solta Jesus ou solta Barrabás? Um assassino. E aí gritaram, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Então, o motivo da multidão judaica era a rejeição. E a gente vê isso bem claro e falado lá em Atos 3. Multidão judaica, então, culpada e nós. Isaías 53 vai deixar isso claro. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro, dizendo que todos nós estávamos separados de Deus e que somos todos pecadores, né? Por pecado, Jesus foi entregue. Então, para salvar, nos lavar do nosso pecado, para cuidar da dívida que nós tínhamos por conta do pecado, Jesus veio e
Jesus foi entregue à crucificação por nós, ok? E mais um nome está faltando. O próprio Senhor Jesus. Ele é culpado? Não. Ele é soberano. E o motivo dele foi o amor. Por amor a nós, ele se entregou. E João, que eu gosto muito, sempre falei isso, João 10 vai dizer que ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele. Ele, pelo contrário, a deu. E o Pai sabia que Jesus estava dando e tinha o poder de reassumir a sua vida. Então, Jesus, na verdade, ele entregou a sua vida. As pessoas foram culpadas, todos nós fomos culpados, sim. A responsabilidade humana, ela precisa estar na nossa cabeça. Nós temos responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Mas a gente tem que entender que Deus é soberano. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E que Jesus, ele se entregou, ele deu a vida dele por amor a nós. Conclusão da lição: no nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos. Pilatos, por fim, deixou que a multidão decidisse, né? Foi conivente, tal. Mas no nível divino, o Pai o entregou e ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Lição 4. Olhando abaixo da superfície. Então, chegamos até a última lição que foi dada lá no Face, na IEC Magarça. Procure lá, Facebook da IEC Magarça, a aula, lição 4, que eu vou convidar vocês, e John Stott estava convidando no livro, para que a gente olhasse abaixo da superfície, compreender a extensão do sofrimento de Jesus na cruz. John Stott nos convida a penetrarmos mais profundamente na razão, moralidade e eficácia da cruz de Cristo. E nós falamos um pouquinho de cada tópico desse aqui, olhando abaixo da superfície. A centralidade da sua morte foi o amor. Ele morreu para nos limpar, nos resgatar do nosso pecado. Foi necessária a redenção. Ele precisava nos redimir. Ele precisava rasgar o escrito de dívida que era contra nós. O propósito de sua morte. Ele foi morto para nos libertar do império das trevas. Ele foi morto para nos reconciliar com o Pai. Ele foi morto para que houvesse resgate. Ok? Para nos vivificar. Nós, quando do pecado do Éden, a humanidade foi separada de Deus. O nosso pecado foi separação entre nós e Deus, não é isso que a palavra fala? E nós precisávamos ser reconciliados. Então, o propósito da morte de Jesus foi esse, nos reconciliar com o Pai. 3, a necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da sua morte. Se você for olhar lá a lição 4 no Facebook da igreja, você viu que eu comecei mostrando o lugar onde eles tiveram a última ceia. Lembra que nós estamos nas últimas 24 horas da morte de Jesus? E Jesus vai dar a ceia aos discípulos. Existe toda uma implicação. Eles estavam na época da Páscoa, eles estavam celebrando a ceia de Páscoa. O cordeiro, e aí existe outro estudo que eu gostaria também que vocês tivessem. O pastor pode dar esse estudo também. O cordeiro ainda não havia sido imolado, até porque se começava a Páscoa com a festa dos pães asmos, né? E era toda uma preparação, não era igual a gente faz a Páscoa em um dia, não é isso? Lá não, lá para os judeus a Páscoa não é em um dia só. Apesar de haver esse jantar especial e o ritual desse jantar, que é o Seder, eles fazem tudo de maneira ritualística mesmo, e Jesus fez isso naquela ceia. E houve um momento de partir o pão, de tomar o vinho, e ele entregou, disse que era, partiu o pão, deu o corpo dele, disse que era o corpo dele, e que ele fala, comam e bebam. Depois também,
depois de havendo dado graças, partiu o pão. Você conhece, né? O pastor lê sempre isso quando vai ministrar a ceia para gente. Você também pode procurar lá na sua Bíblia e tirar, ler mais um pouco da história e procurar os detalhes, ok? Eu não vou ler isso aqui agora, gente, porque não vai dar tempo, tá? Senão vai acabar aqui e não vou conseguir explicar tudo. Mas está, como vou repetir, devidamente explicado nas aulas do Facebook, tá bom? Jesus partiu o pão e dividiu os discípulos, eles tomaram o cálice. E ele falou: esse é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue que é dado por vós. Comam e bebam. A partir daquele momento, Jesus estava instituindo uma nova aliança que seria estabelecida através do seu sangue. Isso era profético. Ele estava naquele momento mostrando aos discípulos que o corpo dele seria entregue, que o sangue dele também seria entregue, e que a partir daquele momento uma nova aliança com a humanidade seria estabelecida, uma aliança de sangue, uma aliança que seria eficaz e definitiva, uma aliança que estava mostrando que as outras não cabiam mais e que a lei até aquele momento foi suficiente, mas que a partir daquele momento não seria mais. E que tudo, a partir daquele momento, ia funcionar através do sangue dele. Seríamos purificados pelo sangue, através do sangue é que viria a remissão dos pecados, a limpeza dos pecados. Nós seremos redimidos através do sangue. E ele falou: comam e bebam do meu corpo, e depois falou: não, comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Isso é um escândalo, né? Porque ele falou: quem não comer e não beber não é digno de mim. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue não é digno de mim. Isso foi um escândalo, porque como é que na cabeça deles eles iam comer carne humana? Só que não era isso que Jesus queria dizer. Era outra figura mostrando para eles: se apropriem de mim. O meu corpo é dado por vós. O corpo que vai ser morto como de um cordeiro que serve para perdoar pecados. Se aproprie disso, do perdão dos pecados. E o sangue que vai ser derramado serve para a redenção dos pecados de vocês. Então sejam redimidos, sejam limpos dos pecados. Aproprie-se disso, aproprie-se do perdão e da redenção. E se lembrem disso. Todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim. Era isso que Jesus estava querendo mostrar. Apesar do escândalo que Jesus mostrava profeticamente, era aquilo que ele queria que a gente fizesse hoje, inclusive. Lembrar da morte dele, do corpo dele que foi ferido e do sangue dele que foi derramado, que a gente se aproprie disso, que a gente se aproprie dessa vida, da vida dele, do perdão dos pecados, da redenção, e que sejamos salvos, olhando para isso, sabendo que foi ele que fez. Nenhum ser humano seria capaz de perdoar pecados, reconciliar espiritualmente a humanidade com Deus. Nenhum ser humano seria capaz disso. Foi isso que Jesus fez como Deus e como homem. Ele redimiu, ele reconciliou a humanidade com o Pai através da sua humanidade, porque como foi o homem que pecou, o homem teria que pagar, não é? Isso a gente vai ver depois especificamente em outro momento. E o sangue dele, correto? O sangue da nova aliança, o sangue que perdoava pecados, que redimia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E é por isso que, voltando à primeira aula, era isso que o povo judeu estava aprendendo. O povo, né, estava aprendendo desde todo o tempo. O povo estava aprendendo isso desde que foi instituído que seria imolado o bichinho, o animalzinho, o cordeiro. São vários, eu expliquei na outra aula, são vários. Para cada grau é um animal que você pode oferecer como oferta, tá? Pelo pecado. E então era isso que Jesus estava querendo com isso. Comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Apropriem-se de mim, apropriem-se dessa verdade, apropriem-se da minha vida, dessa nova vida que eu dou a vocês, reconciliando vocês com o Pai. Aceitem o perdão, sejam redimidos, tenham salvação. E voltando, aqui, ó, aquilo que eu falei da última ceia, primeiro dia da festa dos pães asmos, eles se reuniram, acabou que eu falei de tudo, mas já que o slide está aqui, vamos de pouquinho em pouquinho. Eles se reuniram para fazer a refeição na casa de um amigo. Jesus despejou água numa bacia e lavou os pés dos apóstolos, em sinal de humildade. Né? Eu expliquei também na aula porque eu expliquei onde Jesus estava sentado. Lembra que a mesa não era linear, igual a gente vê na arte de Leonardo da Vinci. A mesa era em forma de U. Cada lugar ocupado dizia uma coisa a respeito de quem estava sentado à mesa. O lugar que Jesus ocupava era o lugar mais honrado. O lugar que Pedro ocupava, não. Existe toda... E a maneira que eles sentavam foi isso que permitiu que João encostasse a sua cabeça no peito do mestre. Ele advertiu naquele momento que um membro do grupo ia traí-lo. Ele falou da sua partida e da vinda do Consolador, porque ele falou, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. A agonia de Jesus no Getsemane, nós tratamos disso até aqui. O grito de desamparo na cruz foi a aula que eu não consegui dar por conta do tempo. Vou voltar um pouquinho na agonia no jardim, mas... você tendo dúvida, mais uma vez eu digo que está explicadinho lá na aula. Você vai entender por que eu vou falar o que eu vou falar agora. Muitos acham que a agonia de Jesus era porque ele estava com medo de morrer. Não era só por isso. Não era porque Jesus estava com medo de morrer que ele estava em agonia. Ele sabia o que viria pela frente, é óbvio. É óbvio que, como ser humano, ele sabia que teria dores. Uma pessoa numa situação dessa, de quase morte, de risco de morte, ele, como ser humano, ele vai sentir angústia, vai ficar, de repente, pensando em como será, vai ficar angustiado, isso é fato. E Jesus, como humano, ele sentia o que a gente sentia, e aí, sabendo que ia ser crucificado, ele sabia a dor enorme que sentiria, né? Mas, se você lembra comigo, ele foi orar, e ele orava, pediu, se fosse possível, que o Pai passasse o cálice dele, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. E ele suou sangue. Explicado pela ciência, esse suor que se transforma em sangue, suar sangue, significa um suor de grande pavor. Jesus ele não estava com medo, ele estava com grande pavor, uma grande agonia. E volto a dizer, essa agonia não era uma agonia, não era medo de morrer. Como a gente falou também na outra aula, na revisão, Jesus ele sabia que foi para isso que ele veio. Ele sabia que ele veio para morrer. Ele sabia que o cordeiro seria imolado, e esse cordeiro era ele. Então ele sabia que eu ia morrer, que ele ia morrer. A agonia era por outro motivo que a gente vai ver a seguir. Jesus estava sentindo, está escrito aí, uma dor emocional aguda que causava profuso suor abundante, à medida que ele olhava com apreensão e quase terror para o seu suplício vindouro. Repito, não era um simples medo da morte,
Apesar de, claro, isso, o medo da morte que viria causar uma angústia da dor que ele ia sentir, essa agonia dele a ponto de suar sangue era por outro motivo. Então vamos continuar, e esse foi o pedaço da aula que eu não dei. O grito de desamparo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito aí está extravasando toda a agonia que ele estava sentindo. Claro que ele estava em dores. Isaías vai falar que ele era homem de dores, que sabe que ia padecer. Ele foi desprezado, nós não fizemos caso dele. Por suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós fomos sarados. É claro que ele que estava doendo. Ele estava em agonia também pela dor, também. Mas o grito de Jesus foi uma separação real. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não apenas se sentiu abandonado pelo Pai, por Deus, Deus meu. Aí ele não falou, Pai, cadê o Senhor? Ele chamava de Pai, de Abba. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas o grito, ele falou, Deus meu, Deus meu, Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? Ele não estava se sentindo apenas abandonado. Ele estava abandonado. O grito dele foi real, não apenas pelo sentimento de abandono, mas porque ele, de fato, estava em abandono. Houve essa separação real entre o pai e o filho. Você for ler lá no Salmo 22:1, vamos ler aqui rapidinho, expressa essa experiência de Jesus de ser. Deixa eu abrir aqui, Salmo 22:1. Ai, quando a gente quer que abra, o negócio não abre rápido. Salmo 22, 1, que vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Porque o Senhor está longe. Porque o Senhor está afastado. Nesse momento, se você for pegar a sua Bíblia e for ler essa situação, esse fato que aconteceu, não é um conto, é um fato, foi real. As trevas, tudo começou a escurecer. E houve trovões. A terra estremeceu. Você lembra? A gente leu lá na aula o que aconteceu nesse momento. Estremeceu de tal maneira e foi com um impacto tão grande que mortos ressuscitaram. A terra tremeu. O impacto espiritual disso foi muito grande. Houve trevas. Houve trovões. Essa separação foi real. Por quê? Porque Jesus estava recebendo em si todo o pecado da humanidade inteira. Devido ao peso, está aí na bolinha 4, devido ao peso do tópico 4, devido ao peso dos pecados de toda a humanidade sobre si. Esse foi o motivo do grito, do abandono. Ele se sentiu abandonado porque ele estava abandonado. Porque Deus é santo demais. Jesus recebeu toda essa carga, todo o pecado sobre si. E esse pecado machuca a santidade de Deus, porque Deus é santo demais. Tanto machucou Jesus, que também Deus sem pecado. Jesus era o único sem pecado, que foi homem. E Deus
de fato, naquele momento, precisou se afastar. Porque o peso do pecado o machucava. Jesus estava recebendo sobre si toda aquela carga de pecado. Imagina, da humanidade inteira que tinha sido e aquela que viria, que somos nós. Ele recebeu tudo em si. Esse pecado o machucou. E esse pecado machucava a santidade de Deus Pai. E nesse momento, o grito foi dado não porque ele se sentiu abandonado, mas que naquele momento o Pai precisou se afastar. Porque a santidade dele é grande demais. E Jesus recebeu isso por amor a nós. Todo escárnio, toda dor, toda ferida, ele aceitou quando ele veio como humano e se humilhou em forma de servo, deixou a sua glória. Ele aceitou passar por tudo isso, se submeter a tudo isso, para no final, com todo esse peso de pecado, ainda estar separado do Pai, para não machucar a santidade de Deus. E ele recebeu como homem toda essa ferida, toda a carga de pecado. A gente precisa entender. A humanidade toda precisa entender isso. Precisa entender o que de fato Jesus passou. O plano de salvação é esse, gente. Esse é o plano de redenção. A pessoa acha que Jesus veio ao mundo, foi para passear, foi para ser um grande profeta, foi para trazer uma mensagem de amor. Não foi só isso. Ele veio para ser machucado por amor a nós. Ele foi para a cruz e recebeu toda a carga de pecado por amor a nós. Ele foi afastado do Pai por amor a nós. Ainda bem que ele não ficou lá. Ele ressuscitou. Ele foi soberano sobre a morte. Aleluia. Por isso ele recebeu o nome sobre todo nome. A gente precisa entender que não foi simples e que não foi leve. Foi pesado. Foi doloroso. Foi receber uma carga de pecado numa pessoa que era 100% humana, mas que também era 100% Deus. Essa implicação, a implicação desse ato, traz benefícios para nós. É isso que precisamos entender. Ok? Qualquer dúvida, gente, pode falar comigo. A gente depois bate um papo gostoso. Se precisar repetir essa aula, eu repito, sem problema nenhum. Eu sei que agora foi corrido. Conclusão até agora. A cruz de Cristo revela a gravidade do meu pecado. Também revela que o amor de Deus não tem limites. Tanto não tem limite que um Deus resolveu se submeter em figura humana e depois recebeu sobre si a carga de todo o pecado que ele não tinha. E que a salvação é gratuita e não depende daquilo que a gente faz. Depende do que ele fez e está feito. Está consumado e está disponível. É por graça e é de graça. Ok? Vamos depois, então, para a lição 5 e continuar as lições do livro, ok? São 17 lições ao total, a gente vai para a 5ª. Desejo a vocês todos um bom final de ano. Desejo um 2021 incrível para todo mundo, com tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar que seja, com a pandemia controlada e com Deus transbordando em nós, conosco cheios do Espírito Santo. Amém? Deus, obrigada pela tua palavra exposta. Eu quero pedir ao Senhor que no nosso coração comece a arder essa verdade,
Em nome de Jesus. Amém, galera? Então, parei de compartilhar. Um beijinho para todo mundo. Bom ano novo. Nos encontramos em 2021, se o Senhor permitir, tá bom? A EDD aguarda você.